O Alex Firmino é da ARF Assessoria Esportiva. Ele entrou em contato com o Matheus Borg, que é empresário de jogadores pai do goleiro. E também é pai do goleiro titular do Sub-17 do Corinthians, que é o glorioso Arthur Rampinelli, tá? Então o Alex Firmino entrou em contato com o Matheus Borg, que é empresário e, por coincidência, ou não, é pai do goleiro titular do Sub-17 do Corinthians. O Matheus falou, quem que é mais próximo de mim? Olha o Ney ali passando. Ô, Claudinei! Claudinei! O Claudinei é o diretor da base do Corinthians. Olha o caminho desse negócio. O caminho que percorreu. Veio de um empresário lá da Europa, brasileiro, chegou ao pai do goleiro do Sub-17 do Corinthians, que foi pro diretor da base do Corinthians. Ó, o Balotelli quer jogar no Brasil, não tá tão caro assim, dá pra ser. O Claudinei, diretor da base, repassou pro Augusto Melo. Ô Augusto, tudo bem, Augusto? Beleza, ó, Balotelli, tá, não sei o que. A contratação do Balotelli não passou pelo Fred Luz, CEO. Não passou pelo Pedro Silveira, diretor financeiro. Não passou pelo Vinícius Azevedo, diretor de marketing. Então ela não passou pelo financeiro, não passou pelo marketing, porque a contratação... Por que eu tô falando do marketing? Porque a contratação falaram que seria utilizada, né, para vender camisa, não sei o quê. Como é que você faz isso sem perguntar pro marketing? Não passou por nenhum caminho normal, comum, para se passar. Foi Augusto Melo que entrou numa videoconferência com o empresário do Balotelli e o Balotelli e o irmão do Balotelli. Tá? O empresário, o irmão e o Balotelli e o Augusto. Os quatro na tela. Por que vocês acham que eu tô falando até como tava a tela, tá? Então, né? Abemos provas. Aí o Augusto conversou tal e gostou do que ouviu. Gostou do que ouviu. Pô, bacana. Não é tão caro assim. Legal, acho que vai. Acho que vai. Só que aí o Augusto, como ele sempre faz, jogou pra galera. Como ele sempre faz, jogou pra galera. Mandou no grupo. Balotelli, e aí? Puta, é um bêbado. Puta, não joga desde não sei quando. Puta, não sei o que. Olha, não sei o que. Papapi, papapi. Daí o Augusto falou, ixi. Mas foi bom. Foi bom. Porque o Corinthians perdeu pro Vasco 2-0, tomou olé em São Januário. Caiu ainda mais na zona de rebaixamento, se afundou na zona de rebaixamento e no dia seguinte, Balotelli na mídia. Isso é bom, isso cria fato. Isso é bom. Assim como o Vieto é bom. E amanhã vai ter o Messi, depois o Cristiano Ronaldo. É bom. E amanhã vai ter o destaque do futebol peruano, é bom. E o grande jogador da Colômbia é bom, porque ninguém fala que tá na zona de rebaixamento. Não sei se vocês entendem o que eu tô dizendo. Eu acho que para bom entendedor meia palavra basta. É bom que fique falando desses caras. É bom, pô, presida. Ninguém fala que tá na zona de rebaixamento. Ninguém fala que tá quase caindo pra Série B. Ninguém fala mais dos desmandos políticos. Ninguém fala mais que tá sem patrocinador. Ninguém fala mais que não tem dinheiro. Aliás, vai trazer esses caras com que dinheiro? O empresário do Romero colocou o Corinthians na justiça bloqueando o pagamento da Liga Forte União, que nem foi assinado ainda. Aí, Augusto Melo pegou a caneta aqui. Eu tô contando o que aconteceu, tá, pessoal? Augusto Melo pegou a caneta, aqui tava o papel. Aqui tava o papel, ó. Papel, tá? Aqui, ó, papel. Proposta pro Balotelli, tava escrito. Quer ver, ó?
proposta, contrato, Balotelli. Sim, não. Ó, era bem, assim, psicotécnico. O Augusto só tinha que falar sim ou não. Era assim o papel. Proposta, contrato, Balotelli. Sim ou não? O Balotelli já tinha aceitado. Era o Augusto fazer um xizinho aqui, ele vinha no dia seguinte. Só que o Augusto falou assim, peraí que a repercussão não tá legal, vamos dar uma segurada, peraí, vamos ver mais as redes sociais aí, vamos perguntar dentro do clube e tal. Aí ele perguntou dentro do clube. Eu ouvi, Silvinho, e você conhece o clube melhor do que eu sempre falo isso, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro. Mas eu ouvi que se o Balotelli chegar... Eu ouvi isso, tá, pessoal? Se o Balotelli chegar, sai CEO, sai diretor financeiro, sai todo mundo. Todo mundo que ele trouxe para profissionalizar o clube... Põe exclusivo aí. Põe exclusivo aí na tela. É exclusivo. Põe exclusivo aí, meu irmão. Aí, quem que eu falei lá no começo que estava interessado na negociação? O empresário que trouxe e o diretor da base. E o Neizinho. Aí o diretor da base dá uma entrevista. Começa aqui ou começa aqui? Não, começa aqui ou começa aqui? Não, começa aqui, tá certo. O diretor da base deu uma entrevista para o site Goal, falando sobre a contratação. E agora volta para mim. O Vessone escreveu isso no Twitter e ele tem razão. O Corinthians tem um CEO. O Corinthians tem um executivo de futebol chamado Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado não participou de nenhum momento da negociação. Nenhum momento da negociação. Outra coisa que eu ouvi, se não der certo, vão jogar nas costas do Ramon. Daí já tem jornalista falando que o Ramon vetou. Não vetou porra nenhuma. Tá? Não vetou porra nenhuma. Se não contratar é porque o presidente não quis. Daí o diretor da base vai dar uma entrevista sobre a contratação do Balotelli. Só no Corinthians que isso acontece. Imagina no Palmeiras. O Palmeiras está contratando... Não, o Flamengo. O Flamengo está contratando Dela Cruz, do River Plate, tá? Eu peguei uma grande contratação. Uma grande contratação. O Flamengo está contratando Dela Cruz. Daí o diretor da base vai dar uma entrevista sobre a contratação. Ou o São Paulo está contratando Rames Rodrigues. Daí o diretor da base vai dar uma entrevista. No bate-papo com a reportagem, o dirigente informou que a pedida do atleta, centroavante, que era 8 milhões de euros em 2 anos, o que seria cerca de 333 mil, 1.970 por mês. Ele quer 3 milhões de euros por ano, contrato de 2 anos. Todos os números, ó, bonitão, afirmou Claudinei Alves em conversa à reportagem da Goal por telefone. Ele queria 2 anos de contrato, a intenção é voltar à seleção italiana. Ô Belo, fala mais a respeito dos caras do CEO, que se a negociação avançar, os caras podem pedir o boné. Então os caras vetaram, porque teve informação... Não é que vetaram, não passou por eles nem tiveram a chance de vetar. Então, mas só que eu não lembro exatamente quem que divulgou que esses setores, marketing, CEO, financeiro, teriam aprovado. Era a primeira informação que eu tinha, inclusive. Eu tinha essa informação, inclusive. Mas aí eu fui pesquisar mais a fundo. Não, peraí, deixa eu ler a entrevista aqui. O Corinthians está disposto a dar 2 anos de contrato. O presidente é quem está tocando essa conversa. Ó, ele pelo menos confirmou o que eu falei. Há 2 empresários conversando sobre o assunto. Ele confirmou o que eu falei, que é o pai do jogador lá e o empresário que trouxe o negócio. Hoje eu não falei com o Augusto, vou falar com ele mais tarde. Olha essa... Presta atenção. O Claudinei teria recebido a proposta e indicado para o Augusto, ou seja, saiu do negócio, né? Ele só recebeu e indicou. Mas ele falou que vai falar com o Augusto mais tarde sobre o negócio. Isso chegou para mim tem 13 dias. No dia seguinte eu comuniquei ao presidente. Ele quis ouvir, se reuniu com o Balotelli, com o empresário dele, com o irmão dele,
que ainda acrescentou, ele quer 3 milhões de euros por ano e um contrato de 2 anos, e as luvas pagas. Aí, a gente conversando com um, conversando com o outro, percebe que tem gente... Foi uma coincidência eu ter lido essa reportagem, tá? Foi só uma coincidência. Tem gente forçando que a negociação aconteça, porque quer muito que a negociação aconteça. Tem gente forçando o presidente. Presidente, aqui, ó, é só colocar o sim. É só colocar o sim. Olha o contrato aqui, coloca o sim. Coloca o sim, presidente. E lá dentro do clube, tem gente falando, coloca o não, coloca o não, coloca o não. E o Augusto tá assim nesse momento. Então a situação do Balotelli é essa. É essa, simplesmente. Tem gente forçando o presida. Porque vai ser interessante. Porque todo negócio tem intermediação. Isso não é ilegal, tá? Todo negócio tem intermediação, né? Tem porcentagem de intermediação. Isso não é ilegal, deixar bem claro. Então, logicamente que as pessoas que vão ganhar intermediação estão querendo que aconteça um negócio, só que não passou por ninguém do clube. E as pessoas do clube ficaram... Não é que vetaram, Samuca, mas elas não foram consultadas. Você tem um CEO que você acabou de contratar. O cara deu uma entrevista e falou, não, tudo vai passar por mim. Daí na primeira semana você vai contratar um Balotelli sem falar com o cara. O cara vai pegar a bolsinha dele e vai embora, velho. E vai embora. É essa a situação do Balotelli. Já falei demais. Comentem aí. Um belo Samuca e amigos, é o seguinte. Primeiro que essa operação não tem nada a ver com a operação Ronaldo Fenômeno. Nada a ver. Ronaldo Fenômeno estava em um outro, estava lá gordão, fumando tal, mas Ronaldo é Ronaldo. Ronaldo é fenômeno. E quando, para viabilizar a vinda do Ronaldo, foi feito um case de marketing que não teve mais. Que foi negociar propriedades do uniforme que seriam destinados diretamente para a conta do Ronaldo. Ele tinha a Nine na época, a Nine ajudou, inclusive, a fazer a captação de patrocínio, e na época ainda era a Hipermarcas, né? Que a Hipermarcas é a empresa que comprou lá um monte de laboratórios e formou a Hipermarcas, então viabilizou a vinda do Ronaldo. Não tem nada a ver com essa operação. Alguém chegou, procurou alguém do Corinthians, olha, o Balotelli tá lá, e aí? E aí? Sabe aquele papo que nem o Samuca falou um dia desse? Papo de bar, que o cara bebe, aí no outro dia fala, caramba, cara, eu dei essa ideia, puta, que cagada que eu fiz. Alguém num jantar ou num papo, sei lá, pô, mas não, o Balotelli. Ó, eu conheço um cara que conhece um cara que conhece um cara que pode chegar no Balotelli. E aí? Cara, negocião, hein? Bom, vamos lá. Pula essa parte de Ney, não sei o que não. Quanto vai custar Balotelli por mês? Por baixo, uns 3 milhões. 11 a 13 milhões diluídos em 2 anos. Alguém acredita que o Balotelli vai jogar 2 anos no Brasil? Mas vamos lá. 2 anos de contrato, luvas diluídas, mais salários, isso os custos diretos. Aí tem os custos indiretos. Um cara desse vem, todo gringo que vem, você tem que pagar a moradia do cara, é um segurança, é um motorista, uma tiazinha, uma pessoa para limpar, dar uma geral no apartamento. Isso tem um custo. O cara para trazer ele, para treinar, voltar, enfim. Às vezes o cara pede um intérprete, né? Enfim, tem um custo. Essa brincadeira vai custar 3 milhões. O que seria, dentro de um clube profissionalizado, com choque de gestão, é o seguinte, ó, pessoal, que fosse o Ney, chega lá, senta lá, Ney, Augusto, o Pedro, financeiro, o Vinícius, marketing, o Toninho, soldado, tá? Galera, é o seguinte, surgiu uma oportunidade aqui. E aí, o que vocês acham do Balotelli? Soldado, você é o homem do futebol. E aí, soldado? Putz, melhor não, presidente. Traz um cara desse, o cara não tá em atividade,
a gente não sabe exatamente a real condição física desse cara, é um cara caro. Nós temos hoje um elenco que está... Você vê o Wesley, o menino acaba o jogo, ele está emocionalmente destruído. Ele senta, ele fica chorando, ele vai lá para a torcida. Nós temos um elenco que hoje que não absorve um cara desse. Porque com o Ronaldo era outra história, Roberto Carlos foi outra história, Adriano Imperador, você tinha uma galera que segurava esses caras, que dava suporte se a coisa não deu errado, não desse certo. Adriano não deu certo. Adriano marcou 2 gols. Um gol contra o Atlético que empurrou a gente para a conquista do brasileiro. Ronaldo, Roberto Carlos, enfim. Mas hoje você não é um elenco que absorve um cara desse, com toda a polêmica que ele vem. Então, se consultasse o soldado provavelmente ia falar melhor não, e o assunto morria ali. Não ia chegar para influenciador jogar na internet, para saber aceitação e nada. E o assunto morria aí. Não. Os caras chamaram lá, porque hoje, Belo, Samuque, amigos, não se iludam, torcedor, com o CEO, com o Pedro não sei do que é da XP, não se iludam. Quem manda no Corinthians hoje é o grupo, né, que eu já falei várias vezes aqui, não custa repetir. Augusto, Vinícius Cascone, o Bocato, o Ney, o Valmir, o Ninja, o Marcelo Mariano e o Caio. São essas 8 pessoas que mandam no Corinthians. Mandam em tudo. Desde a escolha de quem vai fazer a festa junina, desde a escolha onde vai comprar carne do churrasco para a festa da bocha, até se vai trazer o Balotelli. São esses 8 caras que mandam no Corinthians hoje. Ponto final. Não vai ser o Luz que vai dizer não, não vai ser o Toninho, o Fabinho Soldado que vai dizer não, e não vai ser o treinador que vai dizer não. Se esses caras mandam e influenciam o presidente a decidir as coisas. Então não tem Fabinho, não adianta falar o Fabinho aprovou, reaprovou, não importa. Se o Vinícius aprovou ou não aprovou, pouco importa. Se esses 8 caras decidirem que o Balotelli vem, ele vai vir e pronto, acabou. Simples assim. Ponto. Porque aí, como a coisa já está um pouco dividida, as opiniões, já lançaram outro nome, o Vieto, da Argentina, né? Já jogaram outro nome. Opa! Olha, pode ser que se Balotelli não der, já tem o Vieto, hein? Porque as opiniões do Balotelli está muito dividida. Muito dividida. O Neto, que é um canhão, e queira ou não, você pode criticar o Neto, gostem ou não gostem, o Neto é um canhão. O Neto é contra. Tem outros, não os influenciadores da Ascom do Augusto, mas influenciadores corintianos, grandes. Tem muita gente contra. E não tem... Eu acho até que tem mais gente contra do que a favor da vinda do Balotelli. Mas é o seguinte... Quem vai decidir... Tinha mais gente, desculpa te cortar, mas tinha mais gente contra antes do jogo com o Vasco. Depois do jogo com o Vasco, a galera ficou a favor. Inclusive, eu tô vendo aqui no chat, a galera tá me xingando, porque eu falei a verdade. A galera não gosta de saber a verdade. O Marco Belo tá louco, vem Balotelli. É tipo, o cara não quer saber que quem tá trazendo é um monte de gente que quer ganhar dinheiro e ferrar o Corinthians. O cara não quer saber. Ele quer que venha o Balotelli, quebra o clube e pronto. Vamos pular a parte de quem trouxe, que é Neizinho, que é o pai do goleiro. Vamos pensar no prático. Ok, Balotelli, vamos lá. Quanto vai custar? Esse cara vai custar uns 3 milhões por mês. Ah, você tá louco? Essa é a conta. É 1 milhão e tanto de salário, mais os 13 milhões diluídos, mais eventuais bônus, mais os custos indiretos. Dá quase 3 milhões por mês. Aí esse cara vem. Ele vai jogar no ataque. No lugar de quem? Ele vai ser colocado no lugar do Yuri, ou vai jogar no lugar do Wesley, ou vai jogar no lugar do Romero, ele vai jogar aberto, ele vai jogar centralizado. Para um clube, para um time que precisa de lateral esquerdo, que precisa de mais volante, que precisa sim de atacante de beirada, que precisa de mais um meia. Quer dizer, tem um monte de carência e a gente vai gastar 3 milhões. Porque daí chega para o financeiro e fala, cara, dá para colocar 3 milhões no orçamento por mês aí? O cara fala, olha, vai cair uma grana, a gente paga o que deve,
Vai, uma hora o Mosquito vai sair, vai vagar o salário do Mosquito, tá saindo 3, mas tá chegando mais 4. A gente aperta aí, vamos suar, estamos atrasando o salário, mas não tem problema, a gente dá um jeito aqui. Digamos que o financeiro fala, vamos tentar viabilizar. O Martin fala, olha, só que esse cara não tem mídia, meu. Não vai fazer, não vamos botar esse cara para fazer comercial de quê? Só pode cachaça. Não é um cara que tem marketing, não vai ter, vai vender camisa. Eles ganham tão pouquinho com venda de camisa, cara. Tem muito robozinho hoje no chat, tá? Tem um pessoal falando, o Marco Belo tá bloqueando quem é contra ele. Não, pode ser contra, pode falar que você é a favor do Balotelli, pode falar que você não acredita em mim, pode falar que o Silvinho tá falando besteira, que eu tô falando besteira, pode falar. Agora, fake news eu bloqueio, porque fake news eu sei que é robozinho que tá aqui só pra tumultuar. Seguinte, mais de 8.500 pessoas com a gente nesse momento, muito obrigado pela audiência sensacional do podcast Timão. Volto a falar para quem chegou agora, tá? Tem muito empresário querendo que o Balotelli assine, e tem muita gente dentro do Corinthians que não foi consultada e que, se o Balotelli chegar, pega as coisas e vai embora, porque simplesmente não tá mandando em nada. Do mesmo jeito que o Rosala Santoro fez, do mesmo jeito que o Yunque Lee fez, vai mostrar que tá igual. Vai mostrar todas as promessas que o Augusto fez pro Pedro Silveira e pro Fred Luz vão ser jogadas no lixo, se o Balotelli vier. Aí o Silvinho usou uma expressão que eu adorei. Aí inventaram o tal do Vieto. Ou colocaram o tal do Vieto, sei lá qual foi a expressão que você colocou. Cara, é muito óbvio. Eu acho que vocês que acompanham a gente, 8.500 pessoas, vocês são inteligentes. Porque se vocês não fossem inteligentes, vocês não acompanhavam o podcast Timão, tá? Então vocês são inteligentes, vocês têm cognição para entender isso que eu tô falando. O nome de um começa a descer, aparece o nome do outro, que é mais ou menos do mesmo jeito. Entendeu? Não tem mais Balotelli. Agora o Vieto vai no lugar do Balotelli. Daí o Vieto... Não, agora não é mais o Vieto, agora é o Maradona que vai vir. Agora não é mais... Agora é o Modric. Agora o Corinthians está atrás do Modric. Vocês entendem que isso aí é jogar, ó. Ninguém tá falando do rebaixamento mais, ninguém tá falando... Ramon Dias tá em paz lá, tá tranquilo, treinando o time, porque a gente tá falando de Balotelli faz 3 horas aqui. E daqui a pouco vamos falar de Vieto. E vamos falar de não sei quem. É o que eu falei no começo do programa, mas como no começo do programa não tinha mais de 8.500 pessoas, eu vou repetir. Muito cuidado até dia 2 de setembro. Porque o Corinthians... Primeiro é janela de transferências. Já tem um monte de empresário querendo jogar jogador pro Corinthians. Até dia 2 de setembro. Toda janela de transferências é isso. Um monte de empresário botando o jogador na mídia aí para ver se o Corinthians compra. Segundo, Corinthians na zona de rebaixamento e o presidente falando que quer contratar. Aumenta isso aí, aumenta o número de jogadores. Terceiro, técnico novo, que vai indicar jogadores, e vai indicar mesmo. Ele fez uma lista, vai fazer mais, vai indicar um monte de jogador. Eu falei que o Cuejar foi indicação dele. Tem jogador que é indicação dele real, mas 90% do que vocês vão ler não é real. E não estou falando que o jornalista está inventando, é que o empresário fala. O empresário joga e o próprio clube joga. Quem você acha que jogou o Balotelli? Pra gente ficar discutindo? O clube. Porque é legal, é bacana. Ninguém falou da derrota pro Vasco. Ninguém falou dos gols do Piton, do Sforza. Gol do Sforza. Ninguém falou, só fala do Balotelli.